Claudineia estava na maior expectativa. O quarto do seu bebê já estava arrumado. Arthur ia nascer agora, na primeira quinzena de julho. Ela precisou ir na mercearia. Morava numa comunidade, uma comunidade violenta de Duque de Caxias. Mas era o lugar onde ela morava. E ela foi fazer a sua compra. E saiu naturalmente. Mas passou por trás de um carro da polícia. E um disparo, não se sabe de onde, transfixou a barriga de Claudineia. Ela foi socorrida de emergência. O parto cesariano teve que ser feito ali na hora. Arthur foi atingido. No primeiro momento, os socorristas disseram que quando viram, acharam que só a mãe, que nada aconteceria, possivelmente com o bebê. Mas aconteceu. A bala pegou a lateral de Arthur, passou pelo seu pulmão, atingiu a vértebra e teve que já nascer lutando pela vida. Arthur foi levado a outro hospital, não pôde ficar no mesmo hospital da mãe. Monitorado, entubado. Arthur tem o diagnóstico de ficar paraplégico, se sobreviver. E agora, pior ainda, está com um coágulo no cérebro. Claudineia não sabe que Arthur está assim. Não sabe. O pai está esperançoso. E não poderia ser diferente. Quem ama é assim. Quem ama só quer cuidar. Ele nem está pensando que o filho poderá não andar. E consequentemente ficará da cintura para baixo, atrofiado. Mas ele não está nem pensando nisso, está chamando seu filho, que tem nome de rei, de guerreiro. É claro que isso chocou todo o país. Todo o país. E as pessoas começaram a me perguntar, através das redes sociais, através dos meus programas, o programa que eu tenho pela TV do Mundo Maior em São Paulo, pela Rádio Boa Nova também, programa de rádio que eu tenho em São Paulo, pela Rádio Metrópole aqui em Salvador. Medrado, qual foi o karma desse menino? Que karma pesado. Ponto. Somos produtos de um histórico religioso muito dogmático. Nós passamos não apenas na atual existência, mas em inúmeras existências, em inúmeros processos reencarnatórios, desenvolvendo uma crença de que Deus, como um ser, não como uma força ou como inteligência, mas como um ser, o homem, quando teve a informação de que fomos, isto está na Gênese de Moisés,
fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o homem inverteu o processo e fez Deus a nossa imagem e semelhança. O homem concebe Deus como Deus pagão, não como Deus que João Evangelista chamou de amor. Então nós concebemos Deus um ser como nós. Logo, um homem. A partir daí já se prepondera o próprio machismo. Por que Deus não seria uma mulher? Mas vamos lá. Um homem. E esse homem cheio de paixões, de sentimentos, de vingança, oferecendo privilégios para os que crescem nele e o desterro para os que não criam. E nós fomos formados por uma herança cultural, familiar, doméstica, com essas concepções divinas. Inclusive, os nossos avós se diziam crentes em Deus quando afirmavam: eu sou temente a Deus. Então aí já demonstrava uma espécie de fé incondicional, a fé do medo. E é claro que as religiões sempre procuraram trabalhar isso de uma forma muito peculiar, porque havia o interesse dos líderes e representantes destas religiões. Claro, eu incutia o medo e a culpa, porque eu guardava em mim a possibilidade de absorver. Então a absorção dava por minha interferência como líder religioso dos pecadores. Então sempre houve interesse das religiões em cultivar este medo e esta culpa. Vocês sabem que em 1848, quando Karl Marx lança o Manifesto Comunista, nos Estados Unidos, na cidade de Hadesville, que é um distrito de Nova York, não é uma cidade, um distrito de Nova York, as irmãs Fox começam com o que Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que se tornou espírita, ele dizia que era a invasão organizada dos espíritos. Karl Marx diz no seu Manifesto Comunista: a religião é o ópio do povo, e não estava enganado em seu todo, porque com esta concepção de medo, com esta concepção de um Deus que controla tudo, e nós aprendemos a dizer: se Deus quiser. Na próxima reunião a gente se encontra: se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Começamos a colocar na conta de Deus tudo. Tudo. Me dê um copo d'água, aqui está. Deus lhe pague. Pobre de Deus. Então, nós não nos damos conta que nesses pequenos detalhes se estabelecem uma vida de submissão e de total e absoluta aceitação sem questionamento. E isto, é claro, impõe os conflitos de compreensão das questões da vida, como o tiro que atingiu Claudineia e o seu Arthur. Porque vocês vejam se há sentido na visão dogmática que se tem de Deus. Ele protege a quem crê nele, e a quem não crê, ele não protege. Agora vocês imaginem se isso fosse possível
todos os jogos dariam empate. Todos os Bavis dariam empate. Claro. Porque quem é torcedor do Bahia vai torcer pelo seu time. Quem é torcedor do Vitória vai torcer pelo seu time e orar. Você ouve. E então, como é que vai ser o jogo? Com fé em Deus, Bahia vai ganhar. Então, é sempre isto. Eu delegando a responsabilidade. Diz que o maior torcedor do Vitória morreu. Morreu, diz que era o torcedor número 1, aquela coisa espetacular, assim, não é? Aí ele chegou, imagine, na véspera de um jogo, ele morre. Ele chegou no plano espiritual, naquela ansiedade, naquela perturbação, encontrou André Luiz, o espírito, lá na porta de nosso lar. E ele não quis nem saber de nada. Ele virou e disse assim: meu irmão, eu não quero saber de mim não. É o meu Vitória, é o meu Vitorinha. Eu preciso ajudar o meu Vitorinha. O que é que você pode fazer por mim? Aí André Luiz virou assim: um minutinho. Entrou, tome. Deu uma lanterna a ele. Não sei. Eu estou contando a história como me contaram. Contando a história como me contaram. Não sei. Então nós cultivamos essa crença em Deus. Vocês imaginem o absurdo e o horror desse tipo de fé em Deus. Urbano II foi um papa que iniciou as cruzadas. Então vocês imaginem que Urbano II, na primeira grande investida, vocês sabem, as cruzadas eram os soldados de Cristo que iam para o Oriente Médio para matar os não cristãos. Matar os não cristãos. E ele abençoava, porque era da vontade de Deus. Como a Inquisição era da vontade de Deus. Então, é isso que está no nosso inconsciente coletivo. Está no nosso inconsciente coletivo todas essas informações. Então, quando acontece algo com Arthur, as pessoas dizem: é porque Deus quis assim. Não. Quem está criando a violência são os homens, não é Deus. Os espíritas mais conservadores, mais ortodoxos, e consequentemente são os que me fazem mais resistência, e eu fico numa depressão, num sofrimento com isto. Vocês não têm ideia. Dizem: é o karma. É o karma. Pronto, é o karma. É o karma. Meus amigos, o karma é uma palavra de origem sânscrita, que o Espiritismo tomou emprestada do hinduísmo e do budismo, que significa ação. Então o karma é ação. O karma pode ser positivo ou negativo. Em verdade, ele é uma lei da física que diz que toda ação existe uma reação de força equivalente e em sentido contrário. Então, ou seja, karma é a volta de tudo que nós lançamos. Não vai demorar muito, vocês escrevam o que eu estou dizendo.
Vocês vão ver circulando pelo Facebook, por aí, mensagens dizendo que Arthur foi na reencarnação passada, um cruzado que saiu matando não sei o quê. Porque sempre há esta necessidade de buscar uma justificativa no passado. Agora raciocinem comigo. O maior dom que a vida nos concedeu, Deus como uma inteligência, porque é o conceito espírito, é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus não é um ser, é uma inteligência, é um dínamo, Então Deus, que é essa inteligência perfeita, nos concede o livre-arbítrio. Ou seja, faça o que você quiser, mas você vai assumir as consequências do que você fez. Porém, eu não posso conceber que uma pessoa reencarna para ser bandida. Para em determinado momento, vocês vejam como seria isto, vocês raciocinem. A doutrina espírita nos propõe uma fé raciocinada. Vocês imaginem, reencarna para, em uma data de junho de 2017, estar em uma comunidade em Duque de Caxias, para dar um tiro a ermo, porque esse tiro vai pegar na barriga de uma mulher e atravessar o seu filhinho. Vocês imaginem. E quem é que vai ficar ali tangendo aquela bala para ir para o lugar certo? Mas medrado, não é fato que nada nos acontece por acaso? É. Mas o destino não é algo pré-estabelecido, porque se assim fosse, do que nos valeria sermos homens de bem? Do que nos valeria sermos pessoas dedicadas à causa do bem? Se eu já estou com o meu destino estabelecido, então não teria sentido. Para quê eu me esforçar para ser melhor, se já está tudo determinado? Não. Nós temos uma programação, e essa programação são possibilidades e não certezas, porque as escolhas serão sempre nossas. Então, só em ter a possibilidade de reencarnar no Brasil, eu sabia no plano espiritual que eu iria reencarnar num país de pessoas civilizadas, educadas, cumpridoras das suas obrigações civis, honestas. Claro que não. Claro que não. Então, por estar reencarnando em um país com o antônimo de tudo isso que eu disse, significaria o quê? Que eu estaria sujeito a ser enganado, roubado, fraudado, e a depender do lugar, até morto. Seriam as minhas possibilidades em razão das circunstâncias, não um determinismo do tem que ser. Porque se assim fosse, estaria cumprindo a vontade de Deus. Dirão aqui, então o bandido não tem culpa, ele estava sendo o emissário de Deus. Não podemos conceber isto. Não podemos conceber isto. Agora, os processos kármicos efetivos são aqueles que nascem da genética, são aqueles que trazemos no mapeamento do nosso DNA. Desde 1998, com o mapeamento do genoma humano, se estabeleceu que coisas que nós não tínhamos ideia, como por exemplo o vício, que é uma doença, tem um gene da viciação. Esses são sim processos estabelecidos
karmicamente. Mas a vontade de uma pessoa contra a outra é a sua escolha pelo livre-arbítrio. Um bêbado sabe que não pode dirigir. Ele pega o carro, sai dirigindo, como aconteceu aqui há alguns anos, ali perto da UFBA, sobe um ponto de ônibus, botou uma moça paraplégica, matou um outro. Era o karma deles. Não é? Era o karma deles. Então, o bêbado estava cumprindo uma lei divina. Não se pode conceber uma coisa desta. Toda vez que depende da sua escolha, é o seu livre-arbítrio. O que não depende da sua escolha, não pode ser imputado a karma. Nós reencarnamos sim, em um país que não tem tsunami, que não tem maremoto, porque quando tem, são processos kármicos coletivos. Antes do reencarnar se sabe, olha, você vai reencarnar no lugar cujas possibilidades de você morrer afogado por um tsunami são grandes. Sim, mas assim mesmo eu quero, porque minhas almas afins, meus amores estão lá, mas você está sabendo, há a possibilidade. Mas ninguém reencarna com a possibilidade de tomar um tiro de um bandido. O tiro que o bandido dá nasce do livre-arbítrio dele. E aí sim pode gerar uma vinculação. Então, dizer que Arthur tinha que, e é interessante porque as pessoas não gostam do contraponto, não, porque nós estratificamos o nosso conteúdo de saber muito linearmente, para não dizer como viseira, e nada que foge a esta visão, ou seja, tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto gera inquietação e perturbação. Nós não queremos. É fácil você acreditar que seu marido é seu karma. Não é fácil. Não, é meu karma mesmo, eu tenho que aguentar. Não, você escolheu, miséria. Você escolheu. Claro que vocês tinham laço de afinidade. Você reencarnou com a possibilidade de, mas foi você que escolheu ficar. Foi você. Então é claro que Arthur tinha a possibilidade de, em razão de morar numa zona de violência, mas não tinha que, porque alguém teve a livre, espontânea vontade de disparar um tiro. Na Inglaterra, um outro bebê, vejam que aí os quadros são diferentes, um outro bebê nasceu com uma doença genética grave e irreversível. O bichinho está morrendo, mas está entubado. Os pais enlouquecidos querendo cuidar dele. O hospital entrou na justiça pelo direito de desligar os aparelhos e ganhou, para desespero dos pais. E o hospital disse: ele não tem mais jeito. Queremos poupar essa criança do sofrimento. Aí é um processo kármico. Não vamos entrar no mérito, porque cada um é que sabe do seu móvel. Não vamos entrar. Então, não vamos entrar. Os erros médicos, nós não podemos dizer que são processos kármicos, né? São processos humanos, as dificuldades, deficiências humanas, não é? Claro. Então, a minha posição é esta: sempre que houver a opção de alguém em fazer, não necessariamente é kármico.
É o livre-arbítrio direcionando. Se for assim, meus irmãos, vamos deixar tudo aí, né? Pronto, deixa. Olha, para que combater? Vamos lá. Para que você levar seus filhos para tomar vacina? Seus filhos não, que aqui pelo jeito acho que só é neta agora. Pelo jeito assim, a exceção de minha sobrinha ali, sabe? Para que levar para tomar vacina? Para quê? Se ficar com algum problema de saúde, paralisia infantil, o que seja, é karma. Você, que é hipertenso, como eu, que eu sou, para que tomar a sua medicação? Não tome não. Se você tiver um AVC, é seu karma. É a mesma linha de raciocínio. É a mesma linha. Então, se ficarmos a mercê, é karma, é karma, é karma, então, para quê? Não tome analgésico se tiver com sua enxaqueca, não. Tome não. Vomite, passe mal, se lasque toda, não tome não. É seu karma. É seu karma. Não tem sentido. Convenhamos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, o que tiver na nossa escolha, fazer ou não, é o nosso livre-arbítrio em ação. Não podemos, de forma alguma, se não quebra o fluxo, não podemos de forma alguma conceber que a vontade de uma pessoa sobre outra, para o bem ou para o mal, são impositivos kármicos. Não, são escolhas pessoais. São escolhas pessoais, nascidas da vontade. Agora, é claro, as pessoas tendem a burlar, não é? Porque acalentar qualquer culpa é muito difícil, não se quer, complicado, não é? Não. Queremos e pensamos que podemos driblar as leis divinas e fazer as coisas achando que ninguém está sabendo. Pode até ninguém estar sabendo, mas olhe, você está jogando bumerangue, ele vai voltar. Não necessariamente da mesma forma, mas vai voltar. Diz que Joãozinho, esse das piadas, morreu. A morte veio buscar, disse a ele: ó Joãozinho, chegou sua hora. Está na hora, bora, venha. Ele, peraí, é assim. Mas eu sou um menino. Olha, Joãozinho, você já fez muita peraltice, você já fez piada com professor, com professora, com pai, com mãe. Não, chegou sua hora. Ele, mas vem cá, eu não tenho direito nem ao último pedido, só um. Aí a morte virou e disse assim: tá, tudo bem, contanto que não seja pedir para não morrer. Tá certo? Então tá, então vá, faça seu pedido. A senhora morte vai atender, estou lhe dando minha palavra, contanto que não seja dizer que não vai morrer. Não vou pedir isso não. Então diga: olha, dona morte, eu quero pedir para assistir o fim da corrupção no Brasil. A morte virou e disse: filho da mãe, vai ficar nesta terra pela eternidade afora. Joãozinho sorriu e saiu fagueiro. É o karma, né? Esse povo todo roubando aí, a gente se lascando todo. É o karma. Não estão querendo. Não me fale de aposentadoria, não.
Não fale não. Mas eu pulei a fogueira. Não vai dar tempo não. Porque, doutora Graça, eu me habilito dia 2 de setembro para me aposentar. A Bahia toda sabe disso. 2 de setembro. E o miserável daquele mordomo de filme de terror mas agora não, vai ser só em agosto, e um mês só não vai dar não. Foi mexer comigo, se lenhou. Ele se mexeu, se lenhou. Eu acho que não vai dar, porque um mês para passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, não dá não. Então, nós precisamos fazer esta separação. Vocês imaginem o seguinte, vamos lá, mais um exemplo. O viciado em cigarro, você que fuma. Você que fuma. Você sabe que cada cigarro são 5 minutos a menos de vida. Comprovação científica. Cada cigarro destrói um alvéolo pulmonar. Mas olhe, se você morrer com câncer de pulmão, foi seu karma. Pode continuar fumando. Não tem problema não. Podemos conceber isso. Você tinha de predisposição, sim. Mas você pode ter dado o start. Meus amigos, Kumbaya é uma palavra de origem angolana, onde o povo buscava os terreiros da África e pedia misericórdia. A concepção da cidade da luz é de que não existe religião melhor ou pior, que todos os caminhos levam a esta força que chamamos de Deus, de Javé, de Jafé. Que importa? Jeová. É por isso que nesta noite nós chamamos as forças do bem, buscamos. Chamamos os caboclos, os índios, os pretos velhos, os padres, os franciscanos com o Frei Carlos à frente, os orixás, a Legião de Maria, os médicos da espiritualidade. Chamamos sim. Chamamos todos esses espíritos que vêm em nome do bem, da caridade. Porque nesta luta, nessas lutas da vida, são com eles que contamos e eles estão conosco. Não importa que crença, não importa onde estivermos orando ou buscando. Aleluia, alegria, é proclamação do divino, do bem, do amor. E é assim, senhores espíritos de misericórdia. Kumbaya é esta palavra que significa passar por aqui, pelas nossas buscas, pelas nossas necessidades. Buscamos isto. Abre o seu coração para que esses espíritos de todas as religiões que estejam aqui venham e alcancem você na sua necessidade, na sua busca específica. E já proclame a força desta alegria. É isso que nós esperamos. Os boiadeiros também, os monges tibetanos, budistas. Esperamos. Os nossos corações estão se preparando para o arrastão de misericórdia, na destituição das energias negativas, de toda e qualquer maldade, que possa
está direcionando para nós, para a cura do nosso corpo. Aleluia, aleluia. Preparemos as nossas almas, deixemos os nossos corações abertos, buscando a misericórdia da presença amiga desses espíritos. Espíritos do bem, amantes da misericórdia e da caridade, nós estamos com as nossas almas de joelho e suplicamos: passe por aqui, meu Senhor. Kumbaya. É um clamor, Kumbaya. Kumbaya, my Lord. É um clamor, é uma súplica para que estas forças passem por nós. Kumbaya, Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Toda primeira terça do mês, essas forças vêm nos visitar em nome da caridade. Em nome da caridade, forças do bem, do astral maior, somos pedintes da misericórdia dos senhores espíritos. Estamos aqui suplicando e nesse momento pensamos em nossas dores e dificuldades, e é por isso que nós clamamos dizendo: ajuda-nos, senhores! Venham até nós! As necessidades do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente. Abram os nossos caminhos, direcionem a nossa caminhada, sustentem as nossas buscas. Senhores de misericórdia, estamos aqui com as nossas almas abertas, os nossos corações sem resistência e sem escudo, com as portas abertas de nossas almas, esperando receber para levar às nossas casas, aos nossos entes queridos. Por isso conclamamos: na sua dor. Acredite, a misericórdia alcança a sua alma neste momento. Haverá de abrir os caminhos para a sua melhora incondicional. Obrigado, senhores espíritos do bem, da caridade, da misericórdia.